Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo pequenos grânulos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 103. Vou ler versículo 14. Diz assim: Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Hoje é 7 de março de 2022. Grandioso Deus, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que aqui estou em oração. Te peço que o Senhor continue conosco. Te agradeço pela noite que passou e te pedimos um dia de paz. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dela, a minha família, a minha vida. E eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Pessoal, hoje eu dei um tema para a palavra do dia dizendo pequenos grânulos. O que são grânulos? Grânulos, quando juntos, eles formam uma substância sólida. E aqui eu quero me referir à substância sólida chamada pó da terra. Nós fomos formados a partir disso, do pó da terra, de vários grânulos juntos. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O bonequinho de barro se fez alma viva, porque recebeu vida do Criador. Quando eu fico pensando aqui em pó, nessa substância, pó que eu falo, pó da terra, poeira. Eu fico pensando assim, a gente dá valor a isso? A gente dá atenção ao pó? Às vezes a gente nem percebe, né? Quando ele está ali em cima dos móveis da nossa casa. Só quando a gente decide fazer uma limpeza, uma faxina. O pó é vulnerável. O pó é fraco. O pó, na realidade, ele vive sendo pisado. No texto base que escolhi aqui, o salmista fala exatamente desses grânulos juntos, do pó. E o pó aqui, repito, quero falar sobre o pó da terra. O pó da terra é exatamente esse ou essa substância que formou a nossa estrutura. Diz aqui o salmista, repetindo o texto que eu li como base, versículo 14 do Salmo 103, diz que Deus conhece a nossa estrutura, do que nós fomos feitos. Ele diz, lembra-se que somos pó. Ai de nós, se Deus não se lembrasse dessa nossa estrutura tão frágil, tão vulnerável, que é o pó. O versículo 11 desse Salmo 103 diz assim: Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A misericórdia de Deus é grande, gente. Calcula aí a distância da terra para o céu. E o céu aqui que o salmista fala é o céu onde Deus está mesmo. Então a misericórdia de Deus não tem fim. É por isso que nós não somos tragados, engolidos, destruídos totalmente diante de tantas afrontas que a gente vive, porque Deus tem misericórdia de nós. Estou falando aqui das afrontas que mexem com a nossa carne, que fazem a gente pecar. Ele conhece a tua estrutura, minha irmã. Ele conhece a tua estrutura, meu irmão, e sabe que você
a senhora, o senhor, são todos pó, e eu também. Nós encontramos aqui, eu vou terminar já já, uma expressão que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos lá na cidade de Éfeso, aos Efésios capítulo de número 6, versículo 10, ele nos dá uma direção, ele nos mostra como devemos fortalecer essa estrutura tão fraca que nós temos, que é uma estrutura formada por pó, a nossa carne. O que nos faz ser forte é Deus. Ele soprou do seu Espírito em nós. Aí Paulo recomenda o seguinte, nesse versículo 10 da sua carta dele aos Efésios, capítulo 6. No demais, irmãos meus, está acabando aqui de falar, de dar várias recomendações. Aí no 10 ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Então, essa força aqui nós temos que buscar em Deus. Ele nos soprou do seu Espírito em nós, nos deu essa força, essa vida, essa resistência nessa estrutura tão frágil chamada pó. Então, Paulo diz, fortalecei-vos nele, no Senhor. Vá buscando força nele. Foi ele que originalmente deu essa força para nós. Aí ele diz, e na força do seu poder. Quando nós, nessa estrutura tão frágil que nós temos, que é o nosso corpo, que é essa carne fadada ao pecado, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente cria uma relação íntima com Deus, de convivência, a gente vai nos fortalecendo nele e na força do poder que ele tem. E assim a gente vai vencendo todas as barreiras que tentam destruir a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Lembre-se, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é tão fraquinho, é tão debilitado, porque somos pó, pequenos grânulos juntos. Mas Ele nos ama assim mesmo, tá bom? Se errarmos, vamos procurar levantar a nossa cabeça e seguir em frente, consertar nosso erro para chegarmos no céu. Quero agradecer aqui a pastora Terezinha, lá do Goiás. Que Deus abençoe ela, o ministério dela, a família dela, enfim. Pastora, muito obrigado pelo apoio. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.